Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite estarmos na tua casa. Senhor, fale conosco através da tua palavra. E abençoa-nos, Pai, com todas as bênçãos espirituais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto de base de hoje é Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 em diante. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste a acepção de pessoas na lei. Vamos ver alguma coisa aqui sobre a consequência da negligência com as coisas de Deus. A desobediência, ela gera maldição. A obediência produz bênção, enquanto a desobediência, ela gera maldição. E é estranho a gente falar em maldição, né? A gente fica meio assim, mas como maldição? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O contexto de Malaquias aqui, o povo de Israel, ele tinha ficado 70 anos cativo, justamente por causa da desobediência. E ele volta do cativeiro e os sacerdotes começam a fazer o que não agradava a Deus novamente. É interessante, irmãos, que depois do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Israel volta e ele não volta mais com reis. Os reinados se acabam no cativeiro. Mas, então, Israel deixa de ser uma nação política e volta a ser uma nação regida pela religião. Então, ele volta a ser regido pelos sacerdotes. Então, é nesse contexto, então, que Malaquias é levantado como profeta para profetizar. E depois das palavras de Malaquias, o povo de Israel ficou em torno de 400 anos, Deus se calou. Por 400 anos, Deus não levantou mais profeta em Israel. O profeta era a boca de Deus, era por quem Deus falava para o povo. E por 400 anos Deus se cala, Deus não manda mais profetas. E aí só volta o profeta João Batista, lá para profetizar sobre Jesus. Mas por 400 anos Deus se calou com a nação de Israel. E nós vimos como estavam os sacerdotes quando Jesus nasceu, né? Totalmente corrompidos. Mas eles já estavam corrompidos aqui, quando Malaquias se levanta para profetizar contra eles. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre quando Deus se cala é porque Ele está aprovando as nossas obras.
E tem pessoas que acham assim, Deus não está falando nada, então está tudo bem. Isso é um terrível engano. Porque Deus vinha falando com a nação de Israel há muito tempo. Há muito tempo. Desde praticamente que eles entraram na terra prometida e já começaram a se corromper, Deus vinha mandando os profetas e falando, vocês estão errados, vocês estão errados. Aí se levantava um rei bom, aí de repente se levantava outro rei que fazia o que não agradava a Deus, e foi. Deus havia falado do cativeiro e eles não levaram a sério o que Deus falou, até que veio o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro, perderam sua terra. Eles voltam do cativeiro e novamente eles se corrompem da palavra de Deus. E aí o que acontece? Deus parou de falar. E o que eu quero trazer para nós é que quando Deus para de falar conosco, nós devemos nos olhar, fazer uma autoanálise e corrigir os nossos erros rapidinho, irmãos. Porque não é bom sinal quando Deus não fala com a gente. Deus, ele tem algo que nós às vezes não entendemos, que é longanimidade. Deus demora para agir. Ele é diferente de nós. Esses dias eu estava conversando com o pastor Isaías e ele falou assim, Saul foi rejeitado por Deus no 2º ano de seu reinado. Mas ele reinou 42 anos em Israel. Quer dizer, ele reinou ainda 40 anos depois de ser rejeitado por Deus. E daí eu brinquei com o Isaías e falei, a longanimidade de Deus, né? Diferente da gente. Se fosse a gente queria que a pessoa já se lascasse. Ali na hora, né? 2 minutos depois. Então Deus, ele não tem pressa. Por quê? Porque não é do agrado de Deus a punição. Deus nunca quer a punição do seu povo. Deus quer o arrependimento do seu povo. Ele não quer a punição. Mas a punição vem. Então, a gente não entende, porque na nossa concepção, a gente quer que as coisas ruins para a pessoa aconteçam rápido. Mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é dar tempo para que a pessoa se arrependa, para que ele não tenha que punir. Essa é a visão de Deus. Então, quando Deus se calou por 400 anos, não é que ele estava provando o que Israel estava fazendo, ao contrário. Mas ele já tinha falado, avisado, falado, anos e anos e anos e anos e anos. E aí Deus se cala. Irmãos, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente não coloca em prática aquilo que Deus ordena para a gente, e Deus se cala, é um perigo para nós. Porque aí Deus fala assim, então você quer seguir esse caminho? Então vai, pode seguir. É isso que você quer? Vai! Pode seguir, eu não vou interferir. Você pode ir, você pode fazer do jeito que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser. Só que um dia, irmãos, a conta vem. Um dia a conta vem. Demorou 400 anos para o povo de Israel ouvir de novo a voz de Deus. Mas aí já estava muito perdido, né? E nós sabemos o que aconteceu com a nação de Israel. E nós sabemos o que acontece com a nação de Israel até hoje. É a nação, acho que a mais atacada no mundo é a nação de Israel. É uma nação que vive, digamos assim, ela vive em alerta. Ela nunca pode descansar, porque sempre há a iminência de ser atacada. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com relação a isso. Porque Deus fala conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa a sua palavra para falar conosco. Deus usa os seus escolhidos para falar conosco. E se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós continuarmos na nossa posição, nós corremos o risco de Deus dizer, então tá bom. Então, eu vou me calar. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Não vai cair um raio na cabeça,
porque Deus não faz isso. Mas, irmãos, a colheita vai vir. Um dia a colheita vai vir. E aí, muitas vezes, nós choramos por causa da colheita. Mas nós não vimos que a culpa é nossa. Nós semeamos, nós vamos colher. Isso é o que a Bíblia ensina. A lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela é certa, irmãos. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se semeamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se semeamos coisas más, não adianta você esperar que você vai colher coisas boas, né? Não adianta eu plantar espinho e querer colher maçãs. Não vai, não vai. E é isso. Então, nós temos que ter cuidado. Deus não falar conosco não é sinal de aprovação. Não é sinal de aprovação. Ao contrário, quando Deus não fala conosco, é sinal de que algo está errado na nossa vida com Deus. E nós precisamos consertar. Aqui, os sacerdotes, eles tinham se desviado. E o desvio, irmãos, começou pela liderança, começou pelos sacerdotes. E eles foram contaminando o povo. E esse é um perigo dos nossos dias hoje. O que estava acontecendo aqui com o povo de Israel é bem o que acontece nos nossos dias. Quando a liderança ela se corrompe, ela leva o povo a se corromper também. E o que nós vemos? Estava acontecendo aqui no livro de Malaquias. Os sacerdotes, que eram os que faziam o sacrifício, que levavam as pessoas a Deus, elas começaram a querer agradar os homens e não a Deus. E aí começou a corrupção. E quando o líder, o pastor, a liderança da igreja, ela começa, em vez da preocupação dela ser agradar a Deus, querer agradar a homens, aí começa a corrupção. E aí vai acabar afetando quem? O povo. Porque o povo, ele segue o seu líder. Então, e a gente está vendo isso dentro do meio evangélico nos dias de hoje. A corrupção, a ganância, os líderes se corromperam e o povo está indo junto. Porque o povo também não tem se posicionado. Ou muitas vezes, irmãos, o povo não conhece. Infelizmente. Eu vejo muito isso de muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja, há muitos anos se dizem cristãos e não sabem nem manusear a Bíblia. Não sabem onde fica livro, não sabem onde... Isso demonstra o quê? Que não tem intimidade nenhuma com a Bíblia. Quer dizer, se na igreja sofre para achar alguma coisa, é porque na casa a Bíblia nunca vem para a mão, né? Então, irmãos, é interessante, eu estou dando estudo numa casa e quando eu comecei lá, eles não sabiam manusear a Bíblia. Nada, não sabiam onde era Antigo Testamento, onde era Novo Testamento, eles não sabiam nada da Bíblia. Porque não é hábito mesmo, né, de manusear a Bíblia. E eu sempre deixo eles achar o texto, ler o texto do estudo. E não faz muitos meses que eu estou dando estudo lá, mas já houve um crescimento, sabe, notável. Eu já vejo assim, ele já sabe mais ou menos localizar os livros agora. Ele já sabe onde é o Antigo Testamento, onde é o Novo Testamento. Em poucos meses, irmãos. Eu vou uma vez por semana lá, mas em pouco tempo ele já está assimilando. Então, vejam só. O que acontece é que não há um incentivo pelo conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque se vocês conhecerem a palavra, vocês vão poder, se eu errar, vocês vão poder dizer, mas está errado, né? Isso aí não é isso que diz o texto. Mas se vocês não conhecerem, vocês vão ficar com aquilo que eu falo. Por quê? Porque naturalmente nós já temos uma condição de sempre ouvir o que a liderança fala. E nós ficamos com a palavra do nosso líder. Então, a importância de conhecer a Bíblia,
eu conhecendo a Bíblia, ninguém me engana. Ninguém me engana. Porque o anticristo diz que ele vai vir com poder. E ele vai fazer descer fogo do céu. E se eu não conheço a Bíblia, eu vou dizer, nossa, esse homem aí é poderoso, ele faz coisas inacreditáveis, né? Eu vou crer na pregação dele. Então, mais do que nunca, nós precisamos conhecer a palavra. Quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. E a corrupção começa sempre pela liderança, pelos pastores. A palavra do líder religioso tem poder de abençoar ou amaldiçoar. São um dos temas que nós vamos ver hoje. Será que tem? O que se espera da boca de um homem de Deus? Porque os líderes de Israel estavam sendo condenados. O que acontece com o povo quando seu líder não o instrui na verdade? Lembrando, irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia, acho para mim, 1 Pedro 2,9, pode ler. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois nação santa, sacerdócio real. Bem, aqui no Malaquias está falando dos sacerdotes. Nós estamos na era da graça aqui, nós não temos mais um sacerdote, nós temos o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Mas agora a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Então, irmãos, nós estamos debaixo de um sacerdócio universal, né? O pastor tem responsabilidade sobre o seu rebanho, os pais sobre os filhos, o patrão sobre o empregado, o líder sobre o liderado. O sacerdócio agora é na condição de que há sempre alguém que está nos liderando. E nós não precisamos, então, do sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus, porque nós já temos Deus que é o sumo sacerdote. Mas, agora, como Deus nos fez sacerdotes, então, eu tenho a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Porque como eu vou ser sacerdote do meu lar se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu vou ser sacerdote dos meus filhos se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu vou ser um sacerdote, alguém que prega na igreja, que ajuda na igreja, se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu vou ser alguém que evangeliza as pessoas se eu não conheço a palavra de Deus? Entendam, irmãos, que o peso não foi tirado no Novo Testamento. Ao contrário, o peso é maior. Porque antes, eu não sei, é o sacerdote lá responsável. Agora não, você é responsável. Nós não podemos jogar a culpa no sacerdote, porque nós somos sacerdotes agora. Eu não sou o líder da igreja, mas eu sou o líder na minha casa. Para os meus filhos, eu sou a liderança. Eu sou o sacerdote do meu lar. O pastor, o Isaías, ele é sacerdote do lar. Eu também. Eu sou sacerdote sobre meus filhos. Pai e mãe têm responsabilidade sobre os filhos. Então, eu preciso conhecer, porque eu preciso educar meus filhos dentro da palavra de Deus. Dentro das doutrinas de Deus. Então, nós precisamos saber disso. Bênçãos que viram maldição. Primeiro ponto aqui. A palavra do líder religioso tem poder de abençoar ou amaldiçoar? O que é que vocês acham? A Lara acha que sim. Rogério acha que sim. Se nós formos ver o texto aqui de Malaquias do 1 ao 4, Deus está falando exatamente isso para eles. Está falando diretamente para os sacerdotes. E agora, aos sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração.
Então, aqui, qual que era... Vamos entender, então, o que isso significa. É que é o próprio Deus falando que ele ia transformar a bênção do sacerdote em maldição. E ele disse, já estou fazendo isso. Números 6, do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem já ouviu isso? Não aí lendo a Bíblia. Em algum culto. Se fala que isso é a bênção sacerdotal. Nós não usamos aqui, porque nós entendemos que isso é para o sacerdote. Aí é a instituição da bênção sacerdotal. Deus diz que Arão e os sacerdotes eles deveriam erguer as mãos para o povo e abençoar o povo. E a bênção era que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça a sua luz sobre vós, tal. Então, essa era a bênção que o sacerdote deveria dar ao povo. Ele deveria erguer as mãos e assim abençoar o povo. Porque o sacerdote era a ligação de Deus com o povo. E Deus está falando assim que ele estava transformando em maldição a bênção do sacerdote, essa bênção aqui. Irmãos, presta atenção. Quando alguém está em pecado e quiser abençoar outra pessoa, às vezes ele, em vez de abençoar, está amaldiçoando a outra pessoa. Porque Deus não tem parte onde há pecado. E tem muitos líderes que estão no púlpito em pecado e estendendo a mão para abençoar o povo. Mas em pecado, a bênção deles tem se transformado em maldição. É isso que Deus está dizendo. Os sacerdotes estavam em pecado aqui. Eles não estavam dando a Deus a glória que deveria ser dada. E Deus diz, olha, a bênção de vocês vai se transformar em maldição. E hoje, o que nós vemos? E gente, hoje, tá? Nessa semana, a Isaías estava falando de um caso de um pastor lá que a ex-nora dele apareceu morta. E ele ajudou nas buscas e tudo. E foi, tá? No final das contas, né, encurtando a história, foi ele que matou a ex-nora porque era amante dele, estava grávida dele. Estava grávida não, já tinha um filho dele. Então, com certeza, ela deve ter ameaçado ele, né? E ele acabou matando. Mas, irmãos, esse pastor, antes de vir à tona o pecado, devia estar pregando no púlpito. Quantos anos ele ficou pregando no púlpito? Tendo um caso com a nora. E aí, como que Deus vai abençoar aquilo que ele fala para as pessoas? A bênção dele se torna maldição, porque ele está em pecado. Então, nós precisamos ter essa consciência. O líder precisa ter essa consciência. Aquilo que ele fala deve ser aquilo que ele vive. E nós, como cristãos, que hoje somos todos sacerdotes, pelo texto de 1 Pedro, nós também devemos saber disso. A minha vida tem que ser igual às minhas palavras. Aquilo que eu falo deve ser aquilo que eu vivo. Porque não dá, irmãos, né? Como diz o ditado popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Diante de Deus não cola. Deus não aceita. E aí nós entramos nessa. Mas então por que tem tanto líder? Por causa da longanimidade de Deus. Deus não tem pressa em punir ninguém. Como eu falei, Deus não tem pressa em punir, porque o objetivo de Deus é o arrependimento e a restauração da pessoa. Esse é o principal motivo de Deus. O que Deus mandou falar para os sacerdotes aqui não era para que os sacerdotes fossem punidos. Não, era para que houvesse arrependimento nos corações e eles se consertassem diante de Deus. É isso, não é? Quando Deus nos repreende, qual é o motivo de Deus nos repreender? É o conserto. A Bíblia diz que Deus repreende e até castiga aquele que ama. Então, quando eu sou repreendido por Deus,
deveria ser de alegria para mim, não de tristeza. Porque Deus me ama a tal ponto que Ele se preocupa que a minha vida não está em ordem, Ele precisa me corrigir para que a minha vida volte a estar em ordem diante dEle, porque Ele me ama, porque eu sou importante para Deus, porque eu tenho valor para Deus e Ele não quer que eu me perca. A repreensão também, a Bíblia diz que ela, a princípio, não é boa, não é, né? Quem gosta de ser repreendido? Seu filho, quando você vai repreender, ele gosta? Não gosta. Mas nós sabemos da necessidade da repreensão. Nós criarmos um filho sem disciplina, hoje em dia nem precisa muito, né? 5, 6 anos já está mandando pai e mãe, se não for disciplinado. Porque é assim. Então, nós precisamos da repreensão de Deus muitas vezes. Então, o objetivo de Deus é sempre isso. Que a gente ouça Deus, conserte o que está errado e volte a fazer o que agrada ao Senhor. Mas, como eu falei, Deus não tem pressa de tratar, muitas vezes, com as pessoas. Deus deixa. Ah, você não quer ouvir? Eu já falei. Não quer mais ouvir? Beleza, não vou falar mais nada. Como dizem por aí, vai te lascar então. É, mais ou menos isso. Você não quer ouvir? Então tá bom. Eu falei, você sabe. Então agora. Então, irmãos, olha como é esse negócio de bênção e maldição. Bênção e maldição. Às vezes nós achamos que estamos abençoando as pessoas, mas estamos em pecado. Né? Não queremos largar do nosso pecado, em vez de abençoar a pessoa, nós estamos amaldiçoando as pessoas. Então, é preciso nós ter uma vida com Deus. O padrão de Deus, irmãos, nunca vai se rebaixar. Eu sempre falo isso aqui. O padrão de Deus é aqui em cima. E sou eu que tenho que chegar ao padrão de Deus. Deus nunca vai rebaixar o dele, não. Tem muitos cristãos, muita liderança, muito pastor hoje em dia que está querendo rebaixar o nível de Deus. Eles estão querendo colocar que Deus desça aqui. Irmãos, a única vez que Deus se rebaixou foi quando Jesus veio como homem. Mas ele veio sem pecado. O padrão de Deus é elevado e sou eu que preciso alcançar o padrão de Deus. Deus não vai baixar o seu padrão, não. Os sacerdotes aqui acharam que estava abafando, porque com o povo eles estavam bem. E o que, para nós entendermos por que Deus estava tão bravo aqui. Nós sabemos que no Antigo Testamento se fazia sacrifício de animal, né? E o sacrifício para expiação de pecado, o animal tinha que ser perfeito, né? Sem mancha, sem defeito. Tinha um monte de regras de como deveria ser o animal que fosse sacrificado para expiação de pecados. Por quê? Porque este animal simbolizava Cristo. Aí o que aconteceu? Os sacerdotes, para agradar o povo, né? Eles começaram a aceitar qualquer tipo de animal para o sacrifício. Animal cego, animal coxo, animal... E aí... O povo, quando os sacerdotes começaram a aceitar, o povo, lógico, começou a trazer esse tipo de animal. Por quê? Porque, digamos assim, dono de um rebanho, o que era melhor perder? Um animalzinho bonitinho, perfeito, né? Ou um que estava lá já praticamente ia ter que sacrificar mesmo. Então, eles estavam dando para Deus o pior que eles podiam dar. Eles deixaram de dar o melhor para Deus para dar o pior. E os sacerdotes aceitaram. Eles se corromperam e levou o povo a se corromper. Porque o povo passou então a dar o pior a Deus. E eu pergunto, como tem sido o nosso culto a Deus hoje? Nós temos dado o nosso melhor para Deus? Ou nós estamos dando aquilo que sobra? A sobra do nosso tempo, a sobra do nosso culto. Às vezes a gente vem no culto, eu vou hoje para o pastor não ficar me perguntando por que eu não fui.
mas entra de cara fechada e se vai embora. Encerrou o culto, já está lá na esquina indo embora, não cumprimenta ninguém. Você está dando o melhor do seu culto a Deus? Como está a oferta que você tem dado a Deus? Hoje não é mais um animal, hoje é nossa vida. Hoje nós oferecemos a Deus. O que nós temos oferecido a Deus? Que culto nós temos oferecido a Deus? E quando eu falo que culto nós temos oferecido a Deus, não é só aqui na igreja. Porque o culto, na realidade, é a minha vida. É o meu dia a dia. É como eu sou fora da igreja. Eu honro a Deus. As pessoas olham para mim, não. Você é diferente porque você não mente, você não rouba, você não faz trapaça. As pessoas estão vendo o meu culto a Deus? Gente, parece coisa boba. Mas eu vou citar o exemplo que a Lara tem o salão dela lá. Aí a pessoa liga para ela, ela não quer atender a pessoa. Eu não estou no salão. Ela mora do lado do salão. Tem nem como ela dizer que não... A gente se corrompe por pouca coisa. Só que a corrupção, ela sempre começa pequenininha. E, de repente, ela vira grande. Então, que culto nós estamos oferecendo a Deus? Como está o nosso culto a Deus? Você tem prazer em cultuar a Deus? Olha aqui o que ele diz. E se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. O nosso coração tem proposto dar honra ao nome de Deus? É isso que está no nosso coração mesmo? A gente tem isso no coração? Não, eu vou viver uma vida de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida? Porque não existe evangelismo mais eficiente do que esse. Não existe, irmãos. Este é o melhor evangelismo que pode acontecer. É as pessoas verem a nossa vida e dizer há algo diferente nela. O que é que tem diferente nela? E sabe o que mais, irmãos? Quando a gente vive realmente o evangelho, quando você for falar de Deus, as pessoas vão ouvir. Elas vão ouvir. Por quê? Porque elas sabem que você é diferente. Elas sabem que você é uma pessoa diferenciada. Então, aquilo que você vai falar vai ter peso para elas. Mas, se as nossas palavras são bonitas e o nosso viver é feio, elas também não vão ouvir o que nós vamos falar, porque elas sabem que não é verdade aquilo que nós estamos falando. Então, será que nós temos colocado no nosso coração dar honra ao nome de Deus? No dia a dia? Todos os dias? Na nossa vida? Ou só quando nos convém? Aqui na igreja, irmãos, é o lugar mais fácil de ser crente. É aqui. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma fé, o mesmo princípio, então aqui é o lugar mais fácil de ser crente. Mas se somos ou não somos crentes mesmo, é lá fora que as pessoas vão ver. Não é aqui na igreja. Mas será que nós temos dado um culto que agrade ao Senhor? Eles negligenciaram a palavra. Os sacerdotes, eles conheciam a palavra de Deus. Era com eles que ficava a palavra. Então, eles sabiam o que era certo. E aí, o que acontece? Para agradar, né? E os homens nunca é justo, né? Quando o homem tenta agradar, o que acontece? Ele bajula um e pisa no outro. Porque nós somos assim, essa é a realidade nossa. Nós, como humanos, somos assim. A gente tende a agradar aquele que nos proporciona coisas melhores e, às vezes, tratamos mal aquele que não tem nada para nos oferecer. A gente é assim. E os sacerdotes estavam assim. Eles estavam bajulando quem podia dar mais coisa a eles e, às vezes, cobrando mais daquele coitadinho que nem podia fazer. Então, a lei humana é uma lei injusta. E nós podemos olhar por nós, irmãos. Mesmo a gente sendo cristão e tendo princípios, muitas vezes a gente é injusto com as pessoas.
Muitas vezes a gente é injusto com as pessoas. Mas os sacerdotes, eles conheciam a palavra de Deus. Eles se corromperam, mas eles sabiam a verdade. E aí, no versículo 3 diz assim: eis que vos corromperei a semente e a espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Deus está dizendo para os sacerdotes aqui que eles seriam tirados da posição deles. Eu quero dizer que toda liderança que é corrupta, um dia Deus vai tirar. Vocês podem ver. Eu falo que não existe crime perfeito, né? Sempre é descoberto. E assim também, Deus, muitas vezes, ele deixa a pessoa. Mas uma hora, ele traz as coisas à tona. Quando a pessoa não quer um conserto, Deus vai trazer publicamente aquilo à tona, para envergonhar. Então, eles sabiam, isso é uma maldição que viria. Ele diz, corromperei a semente. E a semente aqui tem duas conotações. Tem, primeiro, a semente do campo, que era plantada, e os sacerdotes dependiam da colheita, né, irmãos? Eles dependiam dos dízimos que eram trazidos para o sustento deles. Então, Deus está dizendo, nesse sentido de que haveria escassez no campo, mas tem algo mais sério ainda. A semente pode ser as gerações futuras. Deus corromperia, Deus amaldiçoaria as gerações futuras. E isto é um princípio de Deus que está lá nos 10 mandamentos. Não é isso que Deus diz lá nos 10 mandamentos? Eu sou um Deus misericordioso, que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Por amor ao Marcelo, que é um servo fiel a Deus, que guarda a palavra de Deus, Deus vai lembrar do Marcelo por 1000 gerações. Talvez muitas dessas gerações façam coisas que não agradem a Deus, mas o Marcelo, ele é da geração do Marcelo, o meu servo lá. Deus vai abençoar a geração do Marcelo, porque ele foi fiel a Deus. Mas ele diz mais nos 10 mandamentos. Mas também, né? Até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Ele é muito mais misericordioso do que duro, né? Porque a misericórdia é até 1000 gerações. E a ira do Senhor é até a 3ª e 4ª geração. Mas 3ª e 4ª geração é a nossa geração próxima, irmãos. É os nossos mais próximos. É os nossos filhos, é os nossos netos, nossos bisnetos. É a geração que a gente vai acompanhar. É a geração que a gente vai conviver. Vocês estão vendo como as coisas de Deus são muito mais elevadas e muito mais sérias? Não é todo mundo que tem os bisnetos, mas meu pai, ele está vivendo a 4ª geração, né? O Arthur é a 4ª geração do meu pai, né? Então, meu pai viu até a 4ª geração dele. Então, Deus está dizendo que ele vai pesar a mão até a 4ª geração. Quer dizer, é dos próximos, é de quem a gente conhece, é de quem a gente vai ver, vai acompanhar. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você anda brincando com Deus. Porque você pode estar colocando em risco a tua geração. Teus filhos, teus netos e até teus bisnetos. Então, as coisas de Deus são muito mais sérias. Ah, mas Deus é misericordioso. É, mas é justo juiz. E o povo de Israel foi avisado. Anos. Mas aconteceu. Tudo que foi avisado aconteceu. Então, não adianta nós pensar que Deus vai ter dó de nós. Deus não tem dó de nós. Deus nos ama, mas Deus não tem dó de nós, não. Esse sentimento de dó que a gente tem, Deus não tem, não, irmãos. Deus tem sentimento de amor. E Ele nos ama de tal maneira, tal maneira de amor, que nós não entendemos, que Ele deixou sua glória, veio como homem e morreu na cruz para nos salvar.
Então, Deus não tem que provar mais nada para ninguém. Nada. Ah, se Deus me ama, Deus já provou seu amor. Ele já provou que te ama. Ou você aceita a prova que Ele te deu, ou não. Deus não vai ficar todo dia provando que te ama, irmãos. Não vai acontecer isso. Isso é algo irreal. E é criancice da nossa parte achar que Deus tem que todo dia provar o seu amor por nós. É ao contrário. Somos nós que precisamos todo dia provar o nosso amor por Deus. Somos nós. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo. Ele não muda, não há sombra de mudança em Deus. Mas nós não, né? Nós já mudamos, né? Dependendo para onde o vento sopra, nós estamos indo. Ou posso levantar de manhã cantando hino e posso ir dormir de noite xingando. Porque eu sou variável. Deus não. Deus não muda. Ele é o mesmo hoje e sempre. Não vai mudar. Então, esses sentimentos humanos que nós temos de dó, Deus não tem isso não, irmãos. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. É com a sua palavra que Deus tem compromisso. Então, se na sua palavra fala que está errado, Deus não vai ter dó de mim porque eu errei. Ai, mas Deus sabe por que eu errei. Isso quer dizer que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Não vai, irmão. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E nós vemos isso muito claro com Jesus, né? Pedro, sempre Pedro, né? Jesus tinha acabado de pedir para Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns que você é Elias. E vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo. Jesus, Pedro, joinha, hein? Logo mais, vai lá Pedro, Jesus falando sobre a morte dele, e Pedro fala, imagina, para de falar isso, Senhor. Já se viu se vitimizando desse jeito? Né? E Deus fala, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim. Quer dizer, Jesus tinha acabado de elogiar Pedro, agora, que palavra dura ele disse para Pedro, né? Sai de mim, Satanás. Então é isso, irmãos, Deus não tem dozinha, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. Ai, mas foi Pedro acabou de falar quem eu sou de verdade. Não, arreda-te de mim, Satanás. É assim, irmãos, quando nós erramos, Deus vai nos corrigir em justa medida. Em justa medida. Deus vai dar a nós conforme nós merecemos. Deus não vai ter dó de nos punir. Se nós errarmos, se nós pecarmos, se nós for contra a sua palavra, Deus vai nos punir sim. Ele pode não punir imediatamente. Não vai cair um raio na nossa cabeça. A gente pecar e cair um raio na nossa cabeça, não. Não é isso que acontece. Mas vai vir sim. Mas se a gente se arrepender, pedir perdão, ouvir a voz de Deus, se esses sacerdotes ou tivessem ouvido Malaquias aqui, que era a boca de Deus, tivessem ouvido Malaquias, tivessem dito, não, nós estamos errados, nós vamos nos consertar, vamos chamar o povo aqui e vamos levar ao arrependimento, Deus teria perdoado eles, se arrependido. A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, né? Deus teria se arrependido do mal, da maldição aqui, Deus teria se arrependido, Deus não teria feito. Porque é isso a vontade de Deus. É que a gente tome consciência do nosso pecado, do nosso erro e se conserte diante de Deus. Peça perdão, se coloque a nossa vida em ordem, é isso que Deus quer. Agora, quando os sacerdotes, o povo não ouviu, Deus se calou. Deus se calou e disse, então vai. Aproveita, faz o que quiser, belezinha, e assim por diante. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós conhecemos a palavra de Deus. E o que nós temos feito com o nosso conhecimento da palavra de Deus? A nossa vida tem sido mudada, transformada pela palavra de Deus ou não? Ou nós somos meros religiosos, como a nação de Israel? A nação de Israel se tornou tão religiosa que dava para Deus o pior que tinha. Dava para Deus o pior que tinha. Achando que Deus estava aceitando. Deus não aceitou
no passado e não vai aceitar hoje. Eu costumo falar sempre, ou você é 100% de Deus, ou não é, porque 99% não serve. Lá em Apocalipse, Deus diz assim, ó, porque não és nem quente, nem frio, quer dizer, você não é nem uma coisa nem outra, ó, eu vou vomitar você da minha boca. Porque você não é nem quente, nem frio, você não serve, não me desce. Parou aqui, ó, vou jogar para fora. Então é isso, irmãos. Ou nós somos de Deus verdadeiramente, 100%, ou nós não somos. Para Deus é assim. As coisas de Deus, o nível de Deus é aqui. Eu preciso chegar lá. É eu que preciso chegar. Deus me deu a sua palavra e me deu todas as condições para mim chegar. Agora, se eu quero ou não, aí é uma escolha minha. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Mas também Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E esses dias eu estava pensando, né, falando como vai ser no dia do juízo, né? No dia do juízo, Deus lá mostrando a nossa vida e a gente querendo arrumar desculpa. Vai ter muita gente querendo arrumar desculpa lá. Deus vai dizer, sim, eu te dei tempo, eu te dei todas as chances e não deu. Eu acho que vai ter muita gente que vai se surpreender, né? Lá em Mateus 24, Deus fala isso. Que muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, em teu nome, a gente não fez isso, fez aquilo. E Deus vai dizer, apartai-vos, não vos conheço, né? Não vos conheço. Eu acho que é essa palavra mais dura que vai se ouvir de Deus. Não te conheço, não te conheço. Ah, você fez em meu nome. O que tem poder é o meu nome. Você desperdiçou sua chance. Então, nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus. A liderança precisa levar as pessoas à palavra de Deus. Nós precisamos, os pastores, eles precisam pregar a palavra de Deus. Não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer que o povo ouça. E hoje, a palavra de hoje é uma palavra para o povo, para que o povo goste. Não, você vai prosperar. Não, a bênção de Deus está neste lugar. É só isso. E as pessoas entram na igreja em pecado e saem da igreja em pecado e vivem em pecado. Para quem foi a palavra? Que Deus queria ou que o homem queria ouvir? Ninguém quer ouvir que precisa mudar, que precisa deixar o pecado. Ninguém quer ouvir que as coisas de Deus são mais sérias do que a gente pensa. Essa é uma pregação que não dá ibope. Não dá ibope. As pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. A gente não gosta. Quem gosta de ser corrigido aqui? Você está errado, hein, Carol? Quando o Rogério fala isso para você, Carol. Não é bom ouvir isso, né? Ninguém gosta de ouvir, irmãos. E aí, se descobriu que falar coisa boa enche igreja, né? Os pastores descobriram que falar em prosperidade, bênção, não sei o quê, dá ibope, enche a igreja. E jogo de luzes, no emocional, toca lá no fundo das pessoas. E muitas pessoas que choram mesmo nos cultos. Mas, irmãos, se a palavra não for de Deus, ela não toca no coração. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. É confronto mesmo. A palavra de Deus, ela serve justamente para isso, para confrontar a mim, aos meus pecados. Se não faz isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que as bênçãos de Deus, elas virão e nos alcançarão. Eu não preciso correr atrás de bênção. Eu preciso ser obediente a Deus, que quando eu sou obediente a Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm até mim, ó. Elas me procuram. Sou eu que procuro elas, não. Elas me procuram. É isso que a Bíblia diz. As bênçãos de Deus virão e te alcançarão.
Quando eu sou fiel e obediente a Deus, eu não preciso correr atrás de bênção. A bênção, ela me alcança. Ela vem até mim. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas Ele tem mais prazer em nos dar a vida eterna. E para nos dar a vida eterna, nós precisamos estar de acordo com a sua palavra. Ninguém que não estiver de acordo com as leis e estatutos de Deus vai morar no céu. Não se enganem com essa pregação humanista de hoje. Que Deus é tão bom, tão bonzinho, que no final vai todo mundo para o céu. Não vai, irmãos. Isso é mentira. Isso é um engano de Satanás, pregado dentro das igrejas. Não vai. Existe um caminho para chegar ao céu. E é o caminho da obediência. Não tem outro. Não tem outro meio de chegar ao céu. Para chegar no céu, tem um caminho determinado por Deus. Não pense que você vai achar um atalho. Que não existe atalho. Não existe. Quem pensa que vai chegar no céu sendo bonzinho, não vai. Ah, mas é uma pessoa tão boa. Não é bondade que leva ao céu. É obediência a Deus. É abandono de pecado. Então, mas a pessoa tão bonzinha vai para o inferno. Vai para o inferno, sim. Se não tiver fé em Deus e não for obediente à palavra de Deus, vai para o inferno bonzinho mesmo. Porque não é isso que conta diante de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e não nos deixar sermos enganados pela palavra de Deus. Pelas pregações bonitinhas de hoje em dia. A internet está cheia de pregação bonitinha. E é uma heresia atrás da outra. É uma heresia atrás da outra. Coisas absurdas se pregando na internet e muito cristão deixando de congregar para ficar escutando as heresias da internet. E aí depois, quando chegar naquele dia, mas Senhor, o pastor fulano de tal falou que era assim. Deus vai dizer, e a minha palavra que estava na sua mão, você não leu porque não quis. Estava aí, porque você não foi se informar direitinho. Né? Tá vendo, irmãos? Que esse papel é nosso. Deus não vai abrir a nossa cabeça e enfiar a Bíblia na nossa cabeça. Deus não faz isso. Sou eu que preciso amar a sua palavra e me dedicar a ela. Sou eu. Deus não vai fazer. Aí eu vejo muita gente falando assim, não consigo fazer devocional. Eu vou ler o texto e não entendo nada. E para aí. E não continua. É persistência, irmãos. Se você parar toda vez que você não entender um texto, você nunca vai conhecer a Bíblia. Porque Satanás se aproveita disso para, toda vez que a gente for estudar a Bíblia, jogar outros pensamentos. Vocês já notaram que quando é difícil se concentrar para fazer o devocional? A gente está lá fazendo devocional, né? Nossa, mas tem um boleto para pagar amanhã. Não tenho dinheiro. Pronto, já sumiu o que eu estava lendo da Bíblia. Sumiu, não consigo mais entender o texto. Porque a outra coisa roubou o meu pensamento. Né? É facinho disso acontecer com a gente. Porque exige, para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos estar no mesmo espírito que a palavra de Deus. Aí tem gente que vai no final do dia, cansado. Às vezes um dia turbulento, porque, né? Às vezes nosso dia é turbulento. Está bem de manhã, mas acontecem coisas durante o dia que vão tirando nossa paz, né? Aí chega de noite e vai querer fazer o devocional com a cabeça desse tamanho. Eu já li 2 vezes o texto, não entendo nada, vou dormir. Ele não vai entender mesmo. Porque nós precisamos ir para a Bíblia cheios de Deus. Não pense que é o texto que vai te encher de Deus. O texto, ele só vai se complementar diante daquilo que você já tem de Deus. Por isso que quanto mais de Deus nós temos, mais fácil é a sua palavra. Mais fácil a compreensão. Não é verdade, irmãos? Quando você já orou, quando você já cantou um louvor ou ouviu, né? Eu não tenho voz para cantar, mas, né? A gente gosta de cantar. A gente põe o som bem alto, que daí ninguém escuta a voz da gente, né? Um louvor gostoso. Experimenta, irmãos, orar antes, pôr um louvor que você gosta de escutar. E depois você vai para a Bíblia, para você ver se você não entende a palavra de Deus. Vê se você não vai entender o que Deus está falando na sua palavra.
Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu já li tantas vezes, não tinha visto isso. Como que eu não tinha visto isso antes? Porque, irmãos, às vezes a gente vai, por obrigação, fazer os devocionais. Por obrigação, vai sem vontade de fazer. Não vai entender mesmo. Não vai entender. Então, nós precisamos amar a palavra de Deus. Aquilo que está no nosso coração, a gente faz com prazer. Mas aquilo que não está no nosso coração, às vezes é um peso, é difícil, porque não está no nosso coração. E o que Deus está falando aqui para os sacerdotes, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós precisamos amar a Deus. A Bíblia diz de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E aí nós vamos amar a sua palavra. E aí nós vamos obedecer a sua palavra. Então, de todo o nosso coração com todas as nossas emoções. Nós precisamos amar Deus com todas as nossas emoções. Com toda a nossa alma, quer dizer, com tudo aquilo que vai além deste corpo mortal. De todo o nosso entendimento, quer dizer, eu preciso entender de Deus. Eu preciso compreender Deus. Deus precisa fazer sentido para mim. Se nós não entendemos algo, se algo não faz sentido para nós, não nos leva. Então, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Deus precisa fazer sentido na nossa cabeça, para que daí Ele esteja no nosso coração. E para que a nossa alma, então, anseie por Ele, verdadeiramente. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus urgentemente. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, fale em cada coração. Abençoa, Senhor, nosso final de semana e também o culto de amanhã à noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.